Bimba, biriba, minquidiga, taco de arame, cabaça, barriga. Derradeiro larará, não me impede de cantar larará. Tu no pé de onde der larará. Eu queria agradecer aí, mestre, por senhor ter aceitado esse convite, por ter vindo dar essa entrevista para a gente, não só para mim, mas como para o mundo da capoeira, para entender a sua história, para saber as suas origens, de onde o senhor veio, as suas ideologias. Então, isso é muito importante para a capoeira, essa contribuição da sua história. Mas, antes de tudo, mestre, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse de onde o senhor veio, a sua idade, quando o senhor começou e aonde o senhor começou a capoeira. Maravilha. Bom, vamos iniciar agradecendo também, devolvendo essa gentileza, porque realmente assim a gente gosta de participar de projetos que realmente acrescentam e deixam alguma coisa também como arquivo, como documentação para a capoeira. E eu venho acompanhando o trabalho, excelente cuidado, né, com nós capoeiristas, você capoeirista, né, já nos conhecemos tem um tempo, então parabenizar aí pelo trabalho, pela entrega e principalmente agradecer pelo convite, que é uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha trajetória, dos planos, dos projetos, né, dos paralelos que a gente traça com a capoeira também. E então eu vou resumir um pouquinho aqui essa trajetória. Eu iniciei no final da década de 80, né, mais precisamente 88, no Clube Círculo Militar, ali no Ibirapuera. Eu jogava futebol de salão pela Federação Paulista, ali no clube. E adolescente, né, pré-adolescente, de 13, 14 anos, eu vi um cartaz, chegando com um amigo meu, eu vi um cartaz, aulas de capoeira, e estava chegando para o treino de futebol de salão, e falando, pô, vamos fazer para aprender a dar o salto mortal, né, que na hora de comemorar o gol, a gente aprender a dar o salto mortal. Então, naquela época, a imagem que eu tinha era do salto, era da acrobacia, mas tinha também pegar agilidade, malandragem. E aí começamos juntos, eu e o Homero, na época também ele jogava ali, né? Então a gente fechou esse pacto, né? Vamos fazer a capoeira para poder comemorar os gols de forma diferente. E aí, claro, não foi nada romântico, né? Esse início, é uma coisa bem juvenil. E a partir dali que começou a se romantizar a história com a capoeira. Foi quando, depois de uns 3, 4 anos, né, já dando salto, foi uma das primeiras coisas assim que aprendi ali na capoeira, porque no clube tinha uma sala de ginástica olímpica, então facilitou muito, né, o aprendizado. Mas enfim, eu larguei o futebol 2, 3 anos depois e passei a estar só na capoeira. Então, o que aconteceu foi que a capoeira me tirou do futebol. Pelo tempo, pela dedicação, pelo amor, pela paixão juvenil também, a capoeira, né, a musicalidade, a tudo aquilo que envolvia a nossa atmosfera ali ao redor. Então, foi essa entrega. E a partir dali eu comecei já a ter uma história dentro da capoeira, porque muito novo, né, eu tive o nosso primeiro professor na época, né, ele teve, eu acredito, né, naquela época ainda não tinha diagnosticado com precisão, né, a síndrome do pânico, quadro de crise de ansiedade, né, e ele era do Rio Grande do Norte, estava há pouco tempo em São Paulo e realmente assim causou uma confusão na cabeça dele, creio que muito por doença emocional, né, e aí ele teve que voltar para a terra dele. E só que antes de voltar, ele cismou que era algo relacionado à espiritualidade, né, questões espirituais, pô, fizeram um trabalho para mim, o ebó, eu preciso desfazer, e a gente tudo moleque, né, jogando futebol ainda ali. Aí ele falou, ó, quem for meu discípulo mesmo, acho que a gente tinha 15 anos, e ele falou, vamos lá, vamos atrás do clube na pracinha que a gente vai quebrar os birimbaus, vai furar o atabaque, vai fazer. Então imagina, né, você num clube militar ali, ouvindo pela primeira vez toda aquela coisa a paixão pela capoeira e também esse quadro da espiritualidade, que depois eu passei a entender também, a conhecer um pouco mais. Então os pais ali piraram, né? Os pais, não, vocês não vão não vai não. E eu e esse outro amigo que começou comigo, a gente foi escondido, fazendo rolê atrás dos carros, né? Fazendo aquela coisa de moleque mesmo. E a gente viu ele quebrando os birimbaus, furando. E aí ele subiu pro metrô, ali pro metrô Paraíso,
e nunca mais tivemos notícia. Assim, esse foi o meu primeiro professor, eu fiquei com ele praticamente 2 anos, foi o batizado, e ele era discípulo direto, né, do mestre Canhão, que era discípulo do mestre Bimba. Então eu tive muita aula com o mestre Canhão, pela Associação Capoeira, né, aqui em São Paulo foi muito famoso, e ali foi onde eu iniciei com a capoeira regional do mestre Bimba. Porém, o professor Chicão tinha uma característica mais contemporânea na época também. Depois eu passei para o mestre Gladson, com o contramestre Carlos Araújo, que me deu uma grande direção, mas infelizmente também teve problemas assim emocionais e também relacionados ao uso de medicação, então teve que se afastar um pouco da capoeira, e naquele momento a gente ficou meio sem rumo, ainda jovem, né, com 5, 6 anos de capoeira, foi quando eu tive que assumir a turma dentro do clube, já como, vamos botar assim, quase graduado, né, com 19, 20 anos de idade, e era uma turma grande, quase 100 alunos, né, era aquela começo da década de 90, assim, a capoeira era tinha muita frequência, e ali eu assumi até a gente conseguir recolocar um mestre ali para nos dar o caminho, a direção. Foi quando encontramos com o mestre Aberrê. Na época era contra mestre Aberrê, né, Grupo Capoeira Gerais, do qual fiz parte 10 anos, ao lado do mestre Aberrê aqui em São Paulo, né, onde eu me formei professor de capoeira, né, em 2003. E a partir dali eu comecei a enxergar a capoeira mesmo como profissão, como trabalho. Eu costumo falar que foi tipo uma faculdade mesmo para capoeira, né? O grupo, o mestre que me deu todo o direcionamento de como ser um profissional da capoeira. Na época eu fazia direito, né? Me formei na faculdade de direito, e fazia ao mesmo tempo estágio, só que eu já dava aula junto ao grupo, né? E aí eu percebi que eu não queria o direito no final, assim, sabe? Eu já estava dando aula, já vivendo de capoeira, e eu ia fazer os estágios, ia nos cartórios, nos fóruns, né, para ver os processos, e eu inventava o andamento do processo para ter que sair fora rápido e poder dar minha aula, fazer meu treino. E aí eu percebi que eu estava já fazendo tudo errado, né? Falei assim, não, eu tenho que escolher um caminho e vai ser o da capoeira. Totalmente contra a família, né? Claro, a família não apoiou, né? Hoje eles entendem, hoje eles têm orgulho, mas naquela época ali foi uma aposta foi difícil. E aí eu continuei, aí a capoeira também abriu portas para mim, eu ganhei uma bolsa, na verdade porque eu fui contratado pela Unip, não sei se você lembra, tinha os festivais Ford, os festivais universitários, né? E foi o primeiro emprego meu, foi como técnico universitário, né, desportivo de capoeira na Unip. E ali, todo funcionário da Unip tem direito à bolsa, e eu fiz a educação física ali. Eu me formei na segunda faculdade devido à capoeira. E a partir dali eu comecei a desenvolver esse lado mais profissional, como professor, como educador, né, e viver realmente dos trabalhos com a capoeira, né, viajando bastante. E aí começaram a abrir as portas através da escolha. Enfim, aí me desliguei do mestre Aberrê, foram acho que 2 anos mais ou menos de conversa, né, para a gente não ter uma ruptura como na época era, o pessoal brigava com o seu mestre, com o seu professor, saía, fazia seu grupo, né, tinha um desentendimento, e a partir dali era uma ruptura que não era uma energia boa, né? E aí eu combinei com a Aberrê de fazer diferente, falei, eu quero sair, eu quero seguir meu trabalho, uma filosofia um pouco diferente, quero resgatar um pouquinho a minha história em São Paulo, porque eu me desconectei da minha própria história na capoeira de São Paulo, eu estou muito indo para Minas, Bahia, mas São Paulo eu quero resgatar um pouquinho. E ele entendeu, combinamos que assim seria, cada um, né, foi para o seu canto, mas ele estaria ali observando o meu trabalho, me direcionando como mestre, e nunca deixou de fazer. Teve momentos que a gente se afastou um pouquinho, mas com certeza sempre me inspirando, motivando. E foi quando eu me aproximei do mestre Ananias, que não foi planejado também, né, mas o mestre Ananias né, até hoje a cara da capoeira de São Paulo, né, tem muito do mestre Ananias, e ele, inclusive, né, fiquei 10 anos ao lado do mestre Ananias, foi quem me deu uma direção para ser o profissional na roda de capoeira, né? Falando de ritualística, de musicalidade, bateria. Então, tudo isso também devo muito a ele.
Claro que com as nossas características a gente vai formando uma outra identidade, vai misturando algumas informações de todos esses mestres, né? Para você imaginar, eu fiquei 2 anos com a formação da capoeira regional do Mestre Bimba, depois uma capoeira mais contemporânea, aí vem o mestre Ananias, que é da linhagem do mestre Valdemar, que é uma musicalidade, a capoeira Angola mais do barracão mesmo, aquela coisa mais periferia. Tive, durante 3 anos, o mestre Bigo dando aula de capoeira Angola, que é um discípulo direto do mestre Pastinha, no nosso projeto, então absorvi muito do mestre Bigo, agradeço muito a ele, que até hoje é nosso padrinho, assim, vamos dizer. E o mestre Russo, né, que eu me aproximei do mestre Russo de Caxias, que tem uma história muito grande com a capoeira de rua, mais de 50 anos a Roda de Caxias, e ele é um dos pioneiros, né, o pioneiro. A Roda de Caxias deve muito ao mestre Russo, né, e ele se aproximou também da gente, através de um evento que eu fui no Rio de Janeiro, com o mestre Cobra Mansa, e tivemos essa aproximação, e já vai fazer praticamente aí, acho que 18 anos, 20 anos, uma pessoa que traz muito para o nosso trabalho, né? Então é um apanhado geral de muitos mestres que formam a minha identidade, que formam a identidade da nossa escola, dos nossos alunos. Ô, mestre, mas é uma coisa que eu observo, que o senhor sempre foi ligado à capoeira Angola, mas o senhor veio da capoeira regional. O senhor começou na capoeira regional, na linhagem do mestre Canhão, que é a linhagem do Bimba, mas o senhor tem essas ligações com as vertentes da Angola. O seu grupo é capoeira regional, né? Então, a gente não define pelo estilo regional Angola, né? A gente coloca como capoeira, como o próprio Mestre Brasília, né? Que é um dos... Eu tenho uma parede que são os quadros dos seis mestres que nos dão o direcionamento ainda hoje, né? O pessoal fala, mas você já tem a condição, você já tem, né? Você perguntou até a idade, né? Eu completei 51 agora em março, né? Então já temos uma vivência, uma experiência, mas é sempre importante a gente saber que para ser mestre você precisa ser discípulo, ser aluno e entender que esse sentido de aprendizado não termina. Então você precisa estar sempre bebendo nessa fonte. Então está lá o mestre Brasília, o mestre Bigo, o mestre Cafuné, né, que hoje a minha ligação diretamente com a linhagem do mestre Bimba é através do mestre Cafuné. Toda a formatura que a gente vai fazer aqui na escola, o mestre Cafuné está presente. A formatura é feita dentro dos padrões da capoeira regional, tradicional do mestre Bimba. Então, o mestre Cafuné dá todas as diretrizes. A charanga, né? É um berimbau, 2 pandeiros. Aí tem a sequência dos toques que é tocado na formatura lá com o mestre Nenel. Então, tem um direcionamento para essa linha. Porém, por exemplo, a nossa roda mensal, a nossa roda tradicional, ela é regida pelos toques da capoeira Angola. A bateria é regida pelos toques da capoeira Angola. Então, a gente faz um apanhado buscando não definir regional Angola, mas buscando a essência da capoeira tradicional. Vamos voltar lá atrás e pensar na capoeira antes de dividir regional Angola, né? O que era essa capoeira, o que era essa vadiação, mas não parando lá no tempo, não ficando lá atrás, acompanhando o tempo. Também temos aí a capoeira hoje contemporânea, né? Ô mestre, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor teve esse desligamento do Capoeira Gerais, o senhor resolveu montar o seu trabalho, resolveu dar uma nova roupagem para a sua capoeira, com as suas ideias, com a sua filosofia. O senhor sentiu um pouco assim de dificuldade? Porque quando a gente é aluno, a gente temos uma visão. Quando a gente passa a ser o coordenador e o dono do trabalho, a gente tem outra visão. O que o senhor achou disso daí, mestre? Sinceramente, as dificuldades elas fazem parte, e até hoje, o ano que vem a gente vai completar 20 anos. Foi 2006, né, que eu fundei a escola. Então, 20 anos, né? Passa voando, mas tá aí. As dificuldades até hoje a gente tem, né? Principalmente falando de lidar, gestão, né? De gerir pessoas. Então, a gente está ali o tempo inteiro tendo que resolver conflitos e tudo mais. Então, assim, sempre tiveram. E na época, não pelo peso, né? Por ser um professor, fundando uma escola, eu acho que até isso, né? O ABRE,
por eu estar ali ao lado dele, sendo o braço direito, fazendo uma função de contramestre, né, na essência, eu acho que ele me preparou muito para isso. Então, eu estava preparado para assumir o lugar de liderança, de gestão, e aí então não foi assim um choque, né? Não foi do dia, da noite para o dia. Foi uma coisa que foi acontecendo, já acontecia dentro do grupo, no Capoeira Gerais de São Paulo, que o mestre viajava muito, eu quem cuidava do trabalho. Então, acho que foi uma coisa que foi acontecendo de forma natural, né? Fui me preparando e quando me dei conta, já estava ali com uma escola, já fazendo a coisa acontecer, né? Com também uma base muito sólida. Alunos que naquela época eram, sei lá, corda laranja, laranja e azul, monitores, graduados, né? E até hoje estão comigo, hoje como professores, contramestres. Então, era uma base muito forte, muito sólida. E até voltando em cima dessa questão, né, do estilo de capoeira, e eu por defender muito a capoeira como um todo, né, eu vejo que lá em 2006, quando a gente se aproximou do mestre Ananias, muita gente até confundiu, pô, Cacá é Angola, é regional, Cacá é o quê? Né? Tá com o mestre Ananias é Angola, tá com o mestre Bigo é Angola, mas troca de graduação, tem corda, tem babadá. Então isso causa um conflito na cabeça da galera. Mas lá na época era muito mais conflitante. Então eu senti que teve gente até que se afastou, né? Pô, não sabe o que quer. Mas esse foi uma das dificuldades, entre aspas, né? Mas que não surgiu efeito. E hoje eu vejo muita gente, inclusive a galera que na época não entendeu, fazendo parecido, sabe? Fazendo também, entendendo a vadiação com a sua roupa de passeio, entendendo o que é sentir a capoeira, independente do que você está vestindo. E esse ano eu tive a oportunidade, né, junto com o projeto, o coletivo Mulheres da Garoa, de visitar o mestre Camisa, lá na fazenda, né, no SEMB. E ele respondeu uma pergunta nossa lá muito interessante, até está na rede social, falando em relação a isso, né? Perguntaram, mestre, e o estilo, e o abadá é o que hoje, né? E ele falou, abadá é uma capoeira, né? Da mesma forma que regional é uma capoeira, Angola é uma capoeira e tem a capoeira abadá. Porque o estilo é individual, né? Eu tenho um estilo que um aluno meu do meu grupo tem um estilo diferente, o outro tem outro estilo, então o estilo ele coloca como aquilo, né? Ele até deu um exemplo, falou assim, o cobra é um estilo, o morcego é outro estilo, né? Capixaba, todos que vieram dessa linha tem estilos diferentes, né? Mesmo quem vê de fora fala, não é possível, é tudo igual, todo mundo, né, ginga parecido, mas tem a sua particularidade. E para quem tem essa visão, vai enxergar realmente que cada um tem um estilo, tem uma didática, tem uma forma diferente de entender e ver a capoeira. E aí ele passou a colocar que a capoeira nasce, a capoeira abadá, a partir do conceito, da filosofia, da criação dos toques, que agora ele oficializou os toques, o São Bento Grande da Abadá, né? Fez ali a ideia dele. Então faz sentido, entendeu? Porque seria muito fácil alguém chegar e criticar, pô, não, que viaja aí, né? E por que não? O cara tem essa genialidade também, como Bimba, como Pastinha. E eu aqui, né, já com essa visão também falando, pô, um dia a Zungu também vai ser vista como um estilo, assim como outros grupos, outros trabalhos, porque você vai criando um legado, vai deixando um legado. Não é a minha pretensão, mas isso pode acontecer lá quando eu tiver 80 anos, 70 anos, né? Fala, pô, 50 anos de escola, hoje tem uma particularidade, né? Tem uma individualidade que quem de fora olha fala, cara, aquilo ali é igual o próprio Mildinho, né, do Mestre Suassuna e outros estilos que foram sendo desenvolvidos. Alguns vão para frente, outros nem tanto, mas quando a comunidade aceita, abraça e reconhece aquele movimento, né, ele passa a ter uma certa validade, né? Então eu entendi dessa forma e vejo a capoeira dessa forma. O Mestre Brasília defende isso também. O Mestre Brasília, para quem não sabe, ele trabalha a capoeira regional do Mestre Bimba, faz as sequências, né, as 8 sequências, cintura desprezada, e também trabalha a capoeira Angola. Então ele tem as duas linhas ali. O Mestre Canjiquinha já colocava, os birimbaus não são os mesmos, os toques são os mesmos, os corridos são os mesmos, por que vai dividir? Então eu vejo a capoeira nesse conceito mais amplo mesmo, né? Claro que respeito, né, a identidade daquele que fala, pô, eu sou dessa linha, não dá para viver as duas, é muita confusão, muita informação, mas eu acho que mais do que você defender a identidade através do seu estilo, da forma que você defende a capoeira, é a forma que você leva ela para o mundo, a forma que você usa ela como ferramenta para transformar
outro ser humano e passar essa mensagem, deixar essa mensagem para as pessoas que estão ali acompanhando esse trabalho. Ô mestre, mas o senhor acha que a capoeira ela tá única ou estão criando vertentes e estilos diferentes, como o mestre Camisa posicionou para o senhor, aí o senhor futuramente quer que o Zungu seja um estilo. O senhor acha que a capoeira ela está unificada ou o senhor acha que a capoeira ela está dividida em algumas partes? Olha, tem assim, no fundo assim, eu nem quero, mas eu acho que vai acontecer naturalmente, né? A questão da Zungu e como aconteceu do mestre Camisa, que eu não sei se ele planejou isso lá atrás. Ele falou que há 2 anos ele desenvolveu essa ideia. Mas, enfim, existe uma divisão. Eu acho que a divisão que existe na capoeira é mais mental, mais na mentalidade das pessoas. E aí entra no campo do ego, entra no campo da vaidade, entra no campo daquilo. Vamos dar um exemplo, né? Graduação. Por que até hoje não se unificaram as graduações como em outras artes marciais, outras lutas? Porque cada um tem o seu apego ao seu trabalho, à sua didática, à forma que aprendeu, não quer mudar aquilo. Então seria muito simples chegar e ter uma resolução de todos os capoeiristas e falar, vamos fazer assim e a partir de hoje é assim. Mas existe muita coisa dessa mentalidade e dessa parte emocional que bloqueia essa decisão. Então eu acho que nesse sentido existe uma divisão, mas é uma divisão que muita gente encara como sadia também, porque causa... não no conceito de competição, mas no conceito de diversidade, né? De falar assim, pô, ali trabalhar daquela forma, pô, que legal, vou estudar aquela forma também. Então, a gente tem uma amplitude maior de possibilidade de conhecimento, de diversidade. Claro que para um patrocinador, para uma rede de televisão, para alguém que está ali vendo de fora, né? É mais confuso. Mas a gente aprende dentro dessa confusão a identificar, né, a linha de trabalho de cada escola, de cada mestre. E em relação à união, né, a aproximação dos estilos como jogo, como diálogo de roda, né, falando de ritual, falando eu sempre enxerguei como uma só, eu nunca dividi assim. É claro que o toque determina coisas que devem ser executadas ali na roda, né? Como que é uma comunicação. O toque de Angola diz, você pode fazer isso, 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 você não faz isso. E dentro da própria capoeira Angola tem mestre que não pode fazer isso, na Angola não tem martelo, por exemplo, na Angola não tem isso, não pode fazer. Então, existe uma divisão na parte da ritualística, mas na hora que você coloca, e não coloca nenhum nome, nenhuma escola, nenhuma linha, né, e abre uma roda para ser uma roda livre de capoeira, é possível jogar o aluno, o discípulo do mestre Bimba com o discípulo do mestre Pastinha, trocando informação e jogando capoeira, porque capoeira parte da ginga, parte da movimentação básica e ali consegue se dialogar. Então, o senhor citou uma coisa importante agora, que eu vou falar para o senhor. O senhor falou que tem essa diferença das linhagens, das vertentes, mas são todas capoeira. Mas uma coisa que não entra na minha cabeça, mestre, por que a capoeira Angola tem sempre regras diferentes do que a capoeira regional? Por que eu não posso dar uma armada? Por que eu não posso dar uma benção? Por que eu não posso dar um martelo na capoeira, no jogo da capoeira Angola? Mas é tudo capoeira. Todo mundo fala que capoeira é uma só. Todo mundo fala que é capoeiragem. Então, por que sempre tem que ter essas regras na diferença, entendeu, mestre? Então, eu citei até o nome, falei regra, né? Ou norma, regra. Na verdade, são princípios que passam de geração para geração. Eu acredito assim. Por exemplo, né, na linhagem do mestre João Pequeno e do mestre João Grande, que vieram do mestre Pastinha e que estavam ali no mesmo ambiente, mesmo assim, tem algumas diferenças. Porque vai criando um princípio de visão de cada mestre, como eu citei, a minha visão para se desligar do mestre Aberré foi quando eu comecei a enxergar outras questões que eu não poderia implementar no trabalho dele. Então eu tive que criar um trabalho, desenvolver ali dentro do meu trabalho. Então acho que é muito natural quando a gente cria esses princípios e vai passando de geração para geração. E eu acredito que isso de proibir são discípulos
dos mestres que aprenderam com esses mestres, que entenderam como uma verdade única, que a capoeira não poderia ir além daquilo. Então pode ser visto de um lado como uma confusão, né? Falar assim, pô, será que nem o pessoal cita muito do Mestre Bimba, né? O Mestre Bimba estaria muito triste com a capoeira contemporânea hoje. Alguns dizem não, pô, ele estaria feliz, porque o que ele queria era incentivar a evolução da capoeira. Ele teria acompanhado essa evolução, ele não teria parado nos 32 golpes lá na sequência. Então, existe essa discussão realmente, né, do que pode e do que não pode, mas dentro da capoeira Angola eu vejo que os mestres seguem demais a tradição daquilo que foi deixado pelos seus mestres. Então, quem é discípulo do mestre João Pequeno, por exemplo, segue muito a linhagem do que o mestre João Pequeno implementou na capoeira. Mas eu vou dar um exemplo, citando alguns nomes, né? O próprio mestre Bigo, que treinou foi discípulo do mestre Pastinha, mas treinou com o mestre João Pequeno também. Ele falou que muitas vezes ali na academia, né, no SECA, ele pegava aula com o mestre João Pequeno, se não era aula tradicional igual a gente tem hoje, a aula de dicas, né, de conselhos. Então ele pegou algumas informações que ele traz e hoje ele usa os golpes, ele joga uma capoeira Angola sem essa questão de pode ou não pode. Tem as tradições, mas sei lá, a parte de chutes, né? Ele, do jeito que tá ali, se deu bobeira, ele vai te dar martelo, vai dar cabeçada, ajoelhada, cotovelada. Então ele vai usar todos os elementos que ele tem da capoeira primitiva dentro da roda de capoeira. E não vai ficar parando a se dar um martelo. E teve um outro mestre da mesma linha dele, aí eu já não vou citar o nome para não ficar deselegante, mas que reclamou que estavam dando martelo na capoeira Angola. E ele questionou, ele falou, a gente dá. Aí ele brincou assim e foram jogar depois. E ele pegou esse mestre com o martelo. E ele falou assim, tá vendo, filho? Agora não dá para falar que não tem, porque você toma o martelo. Então, é um exemplo que eu estou dando, né, em cima daquilo que a gente sabe que é uma linguagem. Como que você vai tirar de uma linguagem algo que não tem um livro, que nem outro esporte, outra modalidade, com regras, né, dizendo, pode, não pode, toma cartão vermelho, toma cartão... A capoeira não tem esse livro, não tem esse código, né? É tudo baseado em princípio e tradição, que para você é uma coisa, para mim é outra, para outro já é outra, interpretação, né? E segue daquilo que ouviu e assumiu como uma verdade absoluta. O mestre Bimba falou uma coisa para o mestre Itapuã, que já falou uma outra para o mestre Cafuné, e cada um seguiu a sua informação. Nem sempre os mestres passavam 100% daquilo puro para todos os seus discípulos, né? Muda de geração, muda de época. Década de 30, o mestre Bimba era uma pessoa, né? Década de 40 era outra, 50 era outra, foi morrer em 70 já com uma outra ideia, entendeu? Então, isso muda muito a história da coisa, para a gente ficar limitando e dizendo, pô, não dá, tem que tirar, tá errado, não pode fazer, né? Então, a gente passa um princípio educacional, né? Mas tem que entender que a capoeira é realmente aquilo que o mestre Pastinha colocou, é tudo que a boca come. Ali, na hora que você tá ali, né, mastigando ali, se vier algo que você não está acostumado, você tem duas saídas, né? Fala assim, pô, aperta a mão e sai, né? Ou aceita, dá uma volta ao mundo, compreende, faz a leitura e dá seguimento. Agora, ficar falando, discutindo, pô, pode, não pode, tá errado, né? Aí já é muita prepotência você que apontar o dedo. É porque hoje a capoeira vamos dizer, ela é livre. Então, assim, muitos querem colocar sua regra, quer colocar sua ideia, quer criar o que acha que é bom para ele. Só que, assim, a capoeira é um mundo muito grande, né, mestre? Ela é um mundo muito amplo. Então, assim, às vezes o que é bom para o senhor não é bom para aquele outro grupo, porque o mundo, ele se copia, as pessoas copiam do outro, né, as coisas. O que é bom, ele pega para ele. Só que eu acho assim, hoje a capoeira está muito cheio de regras e ninguém cumpre nada, porque todo mundo quer criar, todo mundo quer implantar, mas a maioria não segue o que implanta. Então, assim, a capoeira ela é uma só, no meu ponto de vista, né? Ela é uma só. A capoeira sempre vai ser a capoeiragem jogada. Pode tocar o birimbau, o pandeiro, vai ser o mesmo jogo. Pode ser embaixo, em cima, vai ser a mesma forma de jogo. Só que eu quero entender, tipo assim, se eu tenho seu grupo, vamos lá, colocar a linhagem desde mestre Pastinha, mestre Bimba, mestre Pastinha, para as atualidades de hoje.
Então você pega como referência os grandes trabalhos, que são os grandes grupos de capoeira hoje na mídia, e o senhor acha que essa capoeira que é jogada dos anos 70, ela está sendo resgatada até o dia de hoje, e implantada como uma forma de crescer, agregar alguma coisa boa, ou o senhor acha que essa forma está sendo só para uma forma de plágio, de copiar? Eu acho que tem os dois lados. Na base, né, na estrutura, muita gente ainda tenta resgatar, tenta estudar o que os antigos deixaram, né? Falar dessa época dos grandes mestres, Valdemar, Pastinha, Traíra, né? Tem gente que realmente pega elementos do ensino, da didática, até do jogo. A gente tem pouco, né, registro, mas os registros que estão aí, tem gente que realmente vai lá e aprofunda e tenta trazer para o seu trabalho contemporâneo alguma coisa relacionada a essa época. Mas eu acho que a maioria se baseia em cópia, em reproduzir aquilo que talvez esteja na moda, o movimento da moda, o movimento que está todo mundo fazendo, né, o jeito de jogar. Olha como que muda, né? Teve um momento citando até duas grandes escolas, né, ou duas grandes direções que a capoeira nos deram. O próprio jogo da benguela, quando chegou aqui em São Paulo, né, quando começou a ganhar o mundo, né, foi uma febre, assim, não tem como negar que naquele momento, até quem não era do grupo do Mestre Camisa, estava ali tentando estudar, pesquisar, buscar, fazer o jogo parecido. Então era uma reprodução, porque ninguém teve a aula com ele para entender o conceito, para entender o que era, qual era a ideia daquele diálogo de jogo, mas estava reproduzindo. Então daquela reprodução já gerou outras interpretações, e dali vai igual um telefone sem fio, você fala uma palavra para mim, pum, 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 e aí de repente você vê todo mundo jogando parecido, ou tentando reproduzir aquilo, mas cada um já botando o seu tempero, né, sua particularidade, mas sem deixar de jogar capoeira. E o mais importante, estava jogando capoeira. Poderia ser no olhar do criador ali, né, do olhar ali de quem começou, falar, tá errado, não é assim. Mas não quer dizer que esse errado seja o proibido. Ele estava jogando da forma dele, entendeu? Então, claro que essa troca de informações baseado na reprodução, na cópia, né, daquilo que você entende como capoeira, ela sofre transformação, mas não deixa de evoluir a capoeira. Então, a capoeira fica em evolução dentro disso. Agora, se juntar o tradicional com um estudo bem feito, que eu acho que é aí onde que talvez a gente peque um pouco, né? Aí o tempo vai te mostrando que realmente, assim, você só copiar a movimentação, você vê o mestre João Grande jogando, e aí vai lá, bate a mão no chão, aí você vê o moleque fazendo, bate a mão no chão também, e aí qual que é a energia que você busca em bater a mão no chão? É a mesma ideia do mestre João Grande ou é só um movimento, é só a gestualidade, né? Então você, quando começa a aprofundar o entendimento do que o corpo faz, do gesto que o corpo faz, relacionado, né, àquele que faz dentro do fundamento, qual que é o resultado disso como legado para a capoeira? Lá na frente vai ser o quê? Quando ninguém mais falar de mestre João Grande, né, vai ser difícil, mas ele vai passar a ficar ali, né, não tiver mais ele para você chegar e debater, falar, perguntar, né, como a gente fez em 2009. Em 2009 eu tive o prazer de trazer o mestre João Grande para São Paulo, depois de 20 anos sem vir, ele voltou para São Paulo, e ali eu consegui tirar bastante informação também, né, estava junto com o Coruja, mestre Coruja, e a gente perguntou muita coisa para o mestre João Grande que para mim, eu só reproduzia. Mas ali eu passei a entender algumas coisas que eu falei assim, caramba, eu vou trazer isso para mim, vou passar para os meus alunos, para o mestre João Grande permanecer vivo dentro desse ensinamento. Mas quem está só reproduzindo, uma hora, o mestre, o criador do gesto, o criador da história, do fundamento, da sequência, do movimento, ele vai ficar esquecido, ele vai morrer. E as pessoas só morrem quando deixam de ser lembradas. Então, a partir do momento que eu começo a implementar uma didática, um ensino, uma linha de trabalho, né, como eu citei do Mestre Camisa, você planta dentro daquelas pessoas a continuidade dela. Quando ele não estiver mais aqui, ele vai ser falado por muitos anos, a didática dele. Então,
respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que é uma mistura de tudo isso para ficar um legado, para dar uma continuidade, é o estudo da tradição, para tentar preservar. Quando a gente fala resgate, tem pouca gente realmente resgatando, tem muita gente preocupada em criar coisa nova, para aquilo que você também falou, e eu concordo, que é aquilo que te interessa, ou aquilo que vai te dar financeiramente um resultado. Pode ser baseado numa competição, pode ser baseado num festival, pode ser... Então a gente se inventa muita coisa, que muitas delas é boa para capoeira, outras ainda é um processo para a gente entender, né? Talvez tem cabeças que não estão preparadas para entender, mas com o passar do tempo a gente vai massageando, vai entendendo. Mas existe muito isso daquilo que você apaga o que passou para só ver na frente, né? Só querer colher. Então eu acho que se não tiver a raiz ligada ao fruto, né, se quebra uma conexão importante aí. Então é um pouquinho de cada, né? A gente tem que estar ali o tempo inteiro estudando, buscando, resgatando, entendendo, ouvindo os mais velhos, para poder, em cima do que tem-se de informação, criar algo para deixar para a nova geração, mas dentro de um conceito. Por isso que é o fundamento, né? Por isso que é os pilares, a ideia de fundação mesmo da ideia. Ô mestre, o senhor falou para mim que permaneceu 10 anos acompanhando o mestre Ananias, participando das atividades dele e da roda ali da casa do mestre Ananias. O senhor implantou alguma coisa do aprendizado que o senhor acompanhou o mestre Ananias dentro do Capoeira Zungu e na sua vida como mestre e educador de capoeira? Olha, o mestre Ananias, como eu falei, ele foi uma escola mesmo, uma universidade da vida, né? Porque mais do que para a roda de capoeira, né? Para as aulas, para o dia a dia, quem não sabe, o mestre Ananias morou comigo também. Ele passou ali 6 meses direto, né? Morando mesmo, estando ali comigo, dia a dia. Então, café da manhã, almoço, janta, o boa noite, o bom dia, tudo estava ali naquele ambiente. Então, é um tempo curto, mas você imaginar 6 meses direto com o mestre é muita coisa que você absorve. Não tem como alguém não ser o que é na sua essência durante 6 meses. Então, ele mostrou muita coisa ali e contrário de muita gente pensa, né? Um coração enorme, um coração gigante, uma ética, uma postura de vida muito enriquecedora, assim, para se usar como pilar. Então, o maior aprendizado foi ele como pessoa, né, ali durante essa nossa convivência. E fora esses meses também, ele vinha muito, ficava um mês, aí voltava, ficava uma semana. Então, ele rodou muito na casa de algumas pessoas, né? Mas tinha a casa dele também, né? Para deixar bem claro, assim, que ele tinha a casa dele e a família dele. Inclusive a Gilmar, a filha dele, aí a gente tem uma conexão legal, tenho sempre estado com ela, né? E traz muito ainda do mestre também. Ela não foi capoeirista, porque o mestre não permitia, mas ela traz muito da energia do mestre, né, na nossa convivência. E assim, o mestre, nas rodas, a partir do momento que ele começou a frequentar a nossa casa e estar ali com a gente, toda roda nossa, ele estava presente. Eu até tentava uma roda ou outra não trazer ele, mas ele dava um jeito de chegar e chegava bravo porque eu tentava esconder a roda e ele chegava e falava, pô, tá achando que eu não vou, que eu não venho, não me chamou, né? Porque era realmente assim, tinha um lado muito bom de aprendizado, mas não para mim, né? Não para mim, mas para muita gente era pesado. Ele cobrava demais, ele xingava, ele era rígido, né, com tudo. Então ele não admitia fazer de qualquer jeito, né? Às vezes a gente fala, pô, hoje não tá entrando os birimbaus, vamos fazer o quê? Cancela a roda. Não tem birimbau, não vai ter roda. Então tem que estar tudo bonitinho, tudo bem feito para poder acontecer a capoeira. E ele era muito exigente nesse quesito. Tinha dia que ele estava mais bem-humorado, tinha dia que estava mal-humorado, aí descontava. Então tudo isso foi aprendizado. E nas nossas rodas eu sentia, e hoje sinto ainda, né, respondendo a sua pergunta, né, o que a gente trouxe, eu sinto a energia, a presença e a essência do mestre Ananias nas rodas. Claro que, tecnicamente falando, o nosso birimbau, né, a forma da levada é muito próxima, mas está muito distante tecnicamente. O mestre era o mestre. Assim como qualquer discípulo que passou com o mestre, né, Rafael, Neném, Marcelo Finco, né, todos que passaram ali no mestre, cada um tem a sua particularidade, né, o próprio Coruja, o Pernalonga, cada um puxa um pouquinho para aquilo que
que tem como identidade própria, né? Aquilo que pegou também com outros mestres, também trouxe com outras informações. Então, hoje a nossa levada, a nossa roda de capoeira é baseada, acho que 90% na convivência com o mestre Ananias, né? Então, toda a roda, a bateria, formação de bateria, a levada musical, a forma da ritualística de jogo, não é aquela roda que se compra muito, né? É uma roda que sai de 2 em 2, chega num momento da roda que a gente acelera um pouquinho o jogo, coloca um pouquinho mais para frente, e no finalzinho libera o jogo de compra, mas basicamente se fica ali num jogo com começo, meio e fim, que pode levar de 1 minuto a 10 minutos um jogo, né? Que é um jogo bem mais estudado, bem mais trabalhado, né? E de repente a pessoa vem para fazer vários jogos e ela vai fazer um jogo só que ela sai satisfeita e fala assim, pô, fui lá, fiz um jogo, mas foi um jogo com começo, meio e fim. Então tem esse entendimento também como fluidez, né? Mas o mestre deixou muita coisa, além da roda de capoeira. Então é isso que eu carrego, né? E levo assim para os meus alunos, para os lugares que eu vou. Então, muitas vezes, né? Semana que vem eu estou indo mais uma vez lá para a Europa e o pessoal pergunta muito, fala, pô, como que era o mestre Ananias? Como que era aquele repique do mestre Ananias? Tem gente que vem para a parte técnica, tem gente que, e a convivência, como que era, né? Então, hoje eu sinto a roda do mestre, eu não preciso ir em lugar nenhum para sentir o mestre, para ver o mestre, eu sinto comigo, com a nossa roda, com a nossa atividade. Legal. Zungu, ele vem do banto Nizungu, que é o N mudo na frente do Zungu, né, que é o nome tradicional, e ele quer dizer casa de Angu. A tradução de Nizungu é casa de Angu. O que eram as casas de Angu? O professor Carlos Eugênio Líbano Soares, lá no Rio de Janeiro, né, ele buscou os Zungus, e tem até um livro, que é Rumor de Muitas Vozes, que é um livro grosso, né, que fala muito sobre a história desse nome, do Zungu. E os Zungus eram essas casas de resistência no período pós-escravidão, no Rio de Janeiro, quando os escravizados que estavam nos campos, né, nas fazendas, começam a frequentar os centros urbanos, principalmente ali na região da Lapa, para buscar uma subsistência, né? Buscar emprego, buscar um bico, buscar alguma coisa, alimento. E esses casarões abandonados, eles foram invadidos, né, ocupados pelas mães de santo da época, pelas escravas negras, pelos escravizadas, né, ex-escravizadas, e ali dentro se preparava esse alimento, o angu, que era farinha com água, para alimentar o povo da rua, esse povo, né, que estava ali perambulando e buscando melhores condições de vida, porque foi assinada a Lei Áurea, mas não foi dada condição para esse povo conseguir sair da miséria ali no momento. E nesse período que também era proibido capoeira, jongo, samba de roda, religião, era tudo feito dentro desses casarões. Então não deixava de ser um quilombo urbano. Então o Nizungu é um quilombo dentro da cidade, né, onde se preservava, onde resistiu a cultura negra, baseada em cima dessas manifestações que eu falei, capoeira, jongo, religião. Então foi engraçado que logo que a gente lançou o nome, né, Zungu, e o jongo, né, a gente faz um trabalho com o jongo também, hoje já vai fazer 18 anos, junto com a comunidade do Tamandaré, em Guaratinguetá. Aí eu mantive o nome Nizungu, porque não são todos integrantes só da Zungu da escola, né, de capoeira, tem pessoas de outros grupos que fazem parte do grupo de jongo. Então a gente mantém o nome pioneiro, Nizungu para jongo e Zungu para capoeira, que vem depois. E então eu trouxe no primeiro evento, eu trouxe o Carlos Eugênio Líbano Soares, né, historiador, para falar sobre esse nome, né? Então a gente tem o criador, né, o que buscou realmente, assim, que criou o livro, né, o escritor do livro, para trazer para a comunidade o nome, apresentar o nome, lançar o logo, né, tudo quando foi o lançamento da escola. Então o nome vem dessa história, né, vem desse período aí, que são as casas de Angu, que a gente resume como uma casa de resistência da cultura afro-brasileira e um quilombo urbano. Mestre, hoje o senhor falou que o Zungu vai fazer 20 anos, né?
E qual que são os pilares do Capoeira Zungu hoje, mestre? Ó, desde que a gente fundou em 2006, a gente trabalha com o princípio da individualidade, né? Eu falei que um dos diferenciais, porque a gente sabe, né, infelizmente assim acontece, muita gente sai de grandes escolas, mas a escola não sai da pessoa, né? Ele tenta manter aquilo que ele aprendeu 100% igualzinho. Aí a gente fala assim, pô, por que saiu, né? Se está tentando manter. O interessante é quando você realmente se desliga para tentar apresentar uma proposta diferente, né? E não só romper com a pessoa, falar assim, pô, eu saí porque eu não gosto da pessoa. Aí beleza, você saiu, você desligou, então assume que foi um problema pessoal, não um problema com a escola, né? Que às vezes a escola até tem um princípio que é o que te agrada, né? Então aceitar que esse princípio é o que te agrada. Mas enfim, eu procurei muito trazer isso da individualidade. Naquela época não era tão bem visto, né? Hoje a gente vê mais, que é respeitar cada indivíduo, né, pelo que ele seja na condição emocional, né? Às vezes a pessoa não é uma pessoa corajosa para um jogo duro. Ele não presta para capoeira, não serve para capoeira, ou dá para colher, dá para tentar trazer para um outro viés, né? Ou o contrário, a pessoa é totalmente dura, não tem condições de fazer um jogo mais flexível, ou uma apresentação de acrobacia, de floreio, não serve para capoeira. Ou a pessoa realmente não tem corpo para capoeira, mas quer tocar um berimbau, quer ser um grande músico. Então, respeitar a individualidade física, emocional, né, mental da pessoa, e também respeitar a individualidade de cada local que a gente pisa. Então, por exemplo, hoje eu cito, né, que eu dou uma aula num projeto social que é totalmente diferente a didática que eu tenho que dar de aula num condomínio de luxo, né? É uma linguagem diferente. Às vezes a didática é até parecida, a gente acaba passando a mesma didática, mas a forma que você vai lidar no projeto social é diferente. A molecada é mais ligeira, já tem uma condição física mais avantajada, porque o tempo inteiro está na rua, está brincando, está correndo, né? O outro que é criado no apartamento já é videogame, já é uma outra pegada. Então, você tem que se adaptar também, né, a essa linguagem. Como que você vai acessar a criança, como que você vai acessar o idoso, como que você vai acessar... Então, esse respeito à individualidade a individualidade do espaço que a gente ocupa para dar aula, para trabalhar, para exercer um trabalho ou para apresentar alguma coisa, e também no próprio indivíduo. Esse é um pilar super importante que a gente traz, e ele já é uma base para quase tudo, né? Porque você acaba se desenvolvendo em cima desse princípio, que é o segundo pilar, de adaptabilidade, que é se adaptar conforme a condição. A gente tenta enxergar realmente a capoeira, isso é uma frase até do mestre Russo de Caxias, que a capoeira é aquilo que o momento determina. Então, o que o momento determina? Agora a gente está aqui jogando capoeira numa entrevista, não deixa de ser capoeira. Daqui um pouco é um berimbau, daqui um pouco é uma outra questão. Então, a capoeira é aquilo que o momento determina. Tem um momento que vai ser a luta, tem um momento que você vai precisar se defender, tem um momento que você vai precisar mostrar a capoeira de uma forma totalmente diferente daquilo que se enxerga, que se vê, né? É um jogo mais oculto, tem um momento que é só um show cultural, né? Então a gente tem que ter esse princípio também da adaptabilidade. Sim. Ô mestre, hoje dentro do seu trabalho com o Zungu Capoeira, ele está participando de quais lugares hoje no Brasil e fora do Brasil? Hoje a gente está em 13 países, né? Aqui, contando com o Brasil, também teve uma expansão, principalmente durante a pandemia, quando iniciou a questão das aulas online, tivemos algumas procuras, né? Coincidentes ou não, né? Mas veio um povo da Índia, Vietnã, então a gente está pelo mundo em alguns países. Mas eu posso dizer assim que tem trabalho já completando mais de 10 anos, 15 anos, e que é muito forte, que é referência, na Indonésia. Na Indonésia, desde 2007 eu vou para lá. Foi a professora Lilica, né, que ela se formou com a gente em 2006, mas bem antes disso, 2016, mas a partir de 2006 ela já foi para a Ásia.
afundou o trabalho na Indonésia, passou pela Malásia, né, ali a região. Hoje ela está em Dubai, no Emirados Árabes, mas não está mais na capoeira, está com outras questões ligadas à ginástica, à academia. Ela é gerente de academia, então ela faz toda a parte de gerenciamento de academia, mas enfim, o crédito é dela, ela quem levou para o outro lado do mundo, né? É importante lembrar sempre e citar que foi uma mulher instrutora na época, e ela no segundo ano lá, ela falou, vem para cá que o negócio aqui tá uma loucura, muita gente, e foi também o filme Esporte Sangrento, né, que fez a comunidade local enxergar a capoeira. Bolívia, muito forte também, acho que são 6 cidades, 6 departamentos na Bolívia. Timor-Leste, que é um local onde, por incrível que pareça, é o único local assim, fora do Brasil que a gente tem um projeto social, né? Então, Timor-Leste passou por um momento de conflito, 23 anos de conflito com a Indonésia, o país foi restrito à comunicação, né? Nem pedir socorro eles podiam, e quando descobriram, quando a ONU interferiu, né, para intermediar esse conflito, foi a época praticamente que a gente chegou também lá. Então foi muito legal porque a gente pôde, junto com a Força de Paz e o Exército Brasileiro, entrar com a capoeira, né, fazendo um trabalho que foi reconhecido depois pelo presidente, que foi Prêmio Nobel da Paz. Tivemos premiações lá no Timor-Leste também, como uma atividade que promovia o intercâmbio entre Timor e Indonésia depois. Deixa eu ver, Egito, Austrália. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, falando de estado, a gente está só em São Paulo e Paraná, em Curitiba. Em Curitiba a gente tem um trabalho incrível, né? E é recente, assim, tem o que, 2 anos, com o CT Vila Verde, que é o professor Dandi, onde tem a Rosinha, né? A instrutora Rosinha, tem uma galera muito boa que vem do campo de competição, principalmente as crianças. O professor Dandi lá desenvolve um trabalho incrível com as crianças, né? É um trabalho infantil. Tem um agora que vai disputar lá o VMB, esse ano vai ser reconhecida a mestra Pitanga, que também fez parte da Muzenza há muitos anos. Eu conheço ela desde do final da década de 80 também, quando iniciei na capoeira, comecinho da década de 90, e ela completou 50 anos recentemente, e geralmente quando a pessoa já tem uma história, tem um trabalho consolidado e completa 50 anos, a gente faz essa festa, né, de reconhecimento à maestria dentro da escola, e o dela vai acontecer agora no final do ano, em dezembro, lá em Curitiba. E temos o interior de São Paulo. Hoje mesmo eu estou indo para Jaguariúna, lá na Mestra Boca, né? Hoje a Zungu compõe, além de mim, compõe a Pitanga e a Boca, são 2 mestras, então são 3 mestras, elas são as parceiras aí, né? Quem levam também o trabalho adiante, né? É importante ter essa visão da mulher, né? A sensibilidade feminina na capoeira, né? Por isso também eu entro na questão do coletivo Mulheres da Garoa, que é um trabalho que vai completar 8 anos agora em outubro. Estamos indo semana que vem para a Europa com o coletivo, inclusive, já é a 4ª, 5ª viagem internacional, mais de 30 mulheres, né, falando de graduadas, instrutoras, contramestras indo para fora do Brasil. Mas mais do que isso, mais do que as viagens, é o que o movimento significa, o que o coletivo vem trazendo para a capoeira como um todo, falando de empoderamento feminino, de protagonismo feminino do lado dos homens, né, porque ele não implementa uma questão de embate, mulheres e homens, aquela coisa não, é um trabalho coletivo, todo mundo junto, né, criando um espaço harmônico, respeitoso, né, democrático. Então, eu acredito que tem feito uma grande diferença. Mas voltando para a questão da Zungu, são esses locais, São Paulo, Paraná e 13 países aí para fora, que a gente faz um circuito anual também, tenta passar em todos esses lugares, que já causa um conflito de agenda bem grande, mas que é super prazeroso, porque você vai criando vínculos, né? É uma família. Se eu fico um ano sem ir lá para a Indonésia, eu já começo a sentir falta da galera, sentir falta de estar ali com o pessoal, dando esse direcionamento. Temos 2 professores já formados, né, corda marrom, lá na Indonésia, um em Surabaya, que é o Kamikaze, e um em Bali, que é o professor Noko, né, que já fazem um trabalho há muito tempo, todos com mais de 20 anos de capoeira.
né, falando português. Então, aqueles trabalhos que nos dá orgulho de falar, pô, tá dando certo, tá funcionando, tá avançando, né? Isso não tem nada que pague, né? Você fala assim, pô, a quanto que tá ganhando lá na Indonésia? Fala assim, às vezes não é nada, né? Perto do que é realmente o trabalho, porque a gente sabe que o que fica é isso, né? O que fica realmente não é para falar bonito em podcast, é para realmente deixar na consciência da galera que existe muito mais. Eu acho que realmente a gente é profissional, mas o dinheiro ele passa a ser uma consequência daquilo que a gente entrega. Se você não entregar, uma hora você perde o rumo da trajetória, né? Então precisa ser entregue. Ô mestre, na sua época que você começou a capoeira, até os dias de hoje, o senhor acompanhou o Capoeira Gerais muitos anos, o mestre Aberrê, mestre Ananias, e hoje você tem o seu trabalho consolidado. O senhor acha que a capoeira mudou em alguma coisa naquela década de hoje para melhor ou para pior? Eu acho que melhorou. Eu acho que melhorou sim, em questão de consciência, né, em questão de posicionamento. Eu acho que hoje os capoeiristas estão sabendo se posicionar perante a sociedade de forma melhor. Claro que tem, né, tem exceções para tudo, né, não dá para generalizar nem pelo bem nem pelo mal, né, vira e mexe, tem algum problema que aparece, a gente tem que estar ali denunciando, colocando, né, que não são todos os capoeiristas, que isso é um fragmento muito pequeno, mas ao mesmo tempo eu vejo muita gente já criando uma expansão de mentalidade muito maior do que naquela época, porém, né, na parte técnica, na parte... houve uma evolução muito grande, podemos dizer que melhorou no conceito de jogo, de jogar, né? Porque foi uma época difícil, falar assim, a década de 90 e início dos anos 2000, a gente competia sem regra, né? Era uma coisa assim, falando da época do Capoeira Gerais, dentro do próprio grupo Capoeira Gerais, né? Tinha as linhas, pessoal do mestre Railson lá na Bahia, pessoal do mestre Mão Branca em BH, a gente aqui em São Paulo, então quando encontrava a gente se pegava de verdade, né? Mas ensinou muito, então não dá para falar que era ruim, né? Então eu trago tudo aquilo que a gente passou como pilar para dizer, funcionou, foi bom, então tem os aspectos positivos e tem os aspectos que falam assim, voltaria naquele tempo para fazer igualzinho? Não voltaria, tanto que a nossa filosofia de trabalho hoje é totalmente diferente, mas aquilo me deu força para chegar aqui, me tornou o que eu sou hoje. Então não posso chegar e falar, não, foi ruim demais. Mas a evolução aconteceu e eu acho que a gente consegue ser visto pela comunidade, né, e pela sociedade de forma diferente. Antes o capoeirista realmente, a gente lutava para dizer que era profissional de capoeira, né? Sei lá, num jantar de família, falar qual a sua profissão, você falar capoeirista, a pessoa, mas o que você trabalha mesmo, né? Não acredita naquilo que você diz. E hoje em dia não, pô, sou capoeirista, sou assim, viajo o mundo inteiro. Então as pessoas respeitam mais, entendem mais, têm orgulho. Para você ter uma ideia, né? Assim, um exemplo que eu sempre dou, isso é recente de 6 anos para cá, a gente pôde acompanhar, e eu estou muito ligado a esse campo, que é o campo do poder público, a política, né? Os políticos estão olhando para a capoeira de forma diferente. Hoje existe em São Paulo pelo menos 6 mandatos que, se você bater na porta lá e apresentar um projeto, tiver uma boa comunicação, você consegue desenvolver alguma coisa. Então, tudo que a gente desenvolve hoje, você acompanhou também, né, o crescimento do Vadeia Sampa. Hoje, o Vadeia Sampa de 5 anos para cá, todos eles são feitos com o poder público apoiando, emenda, né, parlamentar. Então, isso a gente ganhou muito, né? Então, esse avanço foi muito, muito positivo. Né, a construção de novos espaços, né, então a capoeira evoluiu bastante. Mas eu acho que a relação entre os capoeiristas, né, de mestre e aluno, sem contar aquela questão da imposição pela força, porque também tinha muito, né? O cara que era forte, que era rígido, que era muito bravo, aí a galera respeitava ele pelo medo, não pelo respeito real, né, do que ele trazia. Mas eu acredito que a relação de mestre e discípulo, naquela época era um pouco mais real, né? Se respeitava um pouco mais. Hoje em dia,
talvez a galera confunda muito a amizade, que é bom por um lado, você se coloca naquele lugar de paizão, de amigo, de psicólogo, pá, mas quando o calo aperta, a pessoa te deixa na mão com mais facilidade do que antes, né? Então a fidelidade eu acho que era maior, né? E hoje não tem esse compromisso tão grande em estar ali, em entregar pela capoeira, né? A gente tinha muito mais isso naquela época. Quando falava que tinha treino todo dia, né? Hoje, se a galera conseguir treinar 2, 3 vezes na semana, tá comemorando, né? Então, eu vou uma vez por mês, tô na capoeira, tá na capoeira, mas a gente sabe que falta. Antes a entrega era muito maior. Ô, mestre, o senhor acha que essa geração nova de capoeira que tá chegando agora, essa nova geração de capoeiristas, ela perderam um pouco o espírito de capoeirista? Eu acho que acaba caindo nesse campo. Exatamente esse exemplo que eu dei, né, da entrega, de você realmente viver a capoeira numa intensidade maior e não só fisicamente, mas você está, de repente, em casa, mas está trazendo uma analogia daquilo que você faz com a capoeira, uma cantiga, uma composição. Então, eu acredito que o espírito, no passar do tempo, ele não é que ele vai perdendo, ele vai modificando. Hoje é um capoeirista que pode ter até um espírito, mas é um espírito de rede social, né? Porque a rede social, ela traz a informação e traz o ponto positivo. Mas aí é uma opinião minha, né? Não tem nenhuma estatística disso, mas eu acredito que a rede social prejudicou muito a capoeira no sentido de essência, daquilo que ela traz no ensinamento, na convivência. Capoeira, samba, jongo, manifestação popular é vivência, não é estar produzindo um vídeo, porque sabe gingar, sabe fazer um movimento bonito, produziu o vídeo, postou e pronto. Eu não preciso estar na academia com meu mestre, sentando e ouvindo, porque eu já fiz o meu vídeo de hoje. Então isso afastou bastante. Eu acho que talvez seja mais a questão da rede social mesmo, que deu uma mudada. E como a gente está vivendo isso, né? A gente vive isso, a gente é pioneiro disso, de rede social, porque é muito recente, a gente não está sabendo ainda como lidar e equilibrar, né, essa essência da capoeira com a rede social. O senhor acha que os alunos hoje, ele pensa mais em postar o jogo do que ele participar daquele momento da capoeira ali, jogar, de sentir o jogo, o toque, o ritmo, ou ele se preocupa mais na questão de postar? Então, eu não vou dizer que geral, né? Até porque a galera vai dizer que não. Mas o que eu vejo é mais coisa na rede social do que no presencial. Não que assim, então você não está rodando tanto para ir ver as pessoas que estão na rede social também fazendo na roda. Mas mesmo quando estão na roda, estão com o celular ligado, porque não estão vivendo a roda, estão pensando no conteúdo. Eu acredito que a galera está vivendo a capoeira presencialmente, está indo treinar, tudo, mas a preocupação, aí que cai na questão, não está sendo no aprendizado em si, mas no conteúdo que vai se produzir. Entendeu? Você está vivendo ali o momento, mas já pensando, a sua cabeça está automatizada a pensar no conteúdo que você vai postar. Então, não quer dizer que não esteja presente, está ali presente, mas qual que é a presença física, está com qual intenção? Em produzir conteúdo ou em produzir conhecimento para si, né? Ô, mestre, e hoje, assim, nesse tempo de capoeira que o senhor tem, nessas viagens que o senhor fez tudo, o que a capoeira representa para o senhor nesse momento, mestre? Poxa, eu acho que fica até repetitivo, né, dizer que capoeira é nossa vida, é uma filosofia de vida, porque isso já está, a gente encara, e há algum tempo atrás, creio que 15, 20 anos atrás, eu assumi como uma missão de vida, né, é uma missão. E esses dias caiu uma outra ficha, que eu fui até pesquisar na inteligência artificial, né, que eu vi a galera falando muito de propósito e missão, propósito e missão. E aí eu fui pesquisar qual a diferença entre propósito e missão. E a missão é aquilo que a gente encara e executa, né? É aquilo que a gente tem que fazer. Eu tinha uma missão hoje que era estar aqui com você hoje, depois eu tenho que fazer a viagem.
E o propósito é quando você coloca aquilo à frente de tudo na sua vida, né? Então, a capoeira hoje está quase, né, para não dizer que... Porque para a gente poder ter essa resposta é tirar aquilo que a gente tem. Então, se tirar a capoeira da minha vida hoje, eu não sei por onde começar dando segmento. Seria uma coisa ficar em casa, né, provavelmente num processo interno ali, num casulo, sem saber para onde ir, o que fazer, com quem conversar, né? Então, ela passa a ser o propósito de vida. Claro que existe a fé, existe a religiosidade, existe a espiritualidade, existe família, tudo isso está junto, mas está tudo junto ligado no contexto de capoeiragem também. Então a capoeira, ela é a estrela guia mesmo, é aquele que dá direção, é o lugar que nos traz motivação diária para tentar produzir alguma coisa, seja no conteúdo de rede, seja no conteúdo didático, mas principalmente é o maior elemento de transformação de vida de outras pessoas ou da nossa própria vida que a gente tem para usar como esse propósito. Então eu encaro como esse propósito de vida. Entendi. Ô mestre, hoje a capoeira ela se expandiu muito, deu aquela inflada no mundo, né? Tanto em informação quanto em demonstração. A capoeira ela tá bem popular. E hoje eu vejo os alunos vivem muito trabalhando em escolas particulares, que é o ganha-pão deles. Mas o senhor acha que um mestre de capoeira antigo deveria continuar dando aula em escolas particulares, mestre? Eu acho que assim, existe aquilo que eu falei lá na questão da individualidade, do local, né, ou da adaptação. A gente pode se preparar e se adaptar àquilo que a sociedade demanda de nós. Se houver uma preparação, eu acho que dá para assumir o local. Quando existe uma necessidade maior do que a preparação, pode ser uma armadilha, porque você vai aceitar o desafio, vai ocupar o lugar e de repente vai acontecer aquilo que a gente vê acontecendo, que é queimar o espaço, queimar o lugar, né? Então, eu já ocupei lugares para dar aula que estavam com trauma de antigos professores, mestres que tiveram lá, fizeram o rateio para comprar o uniforme dos alunos e sumiu com o dinheiro, foi embora. Então a gente quebra muito ainda disso, né? Ainda está quebrando esse paradigma de que a capoeira é algo marginal, existe ainda disso. Então eu falo assim, o conselho, né, que a gente pode deixar até para o aluno ou para os próprios mestres, é dizer, para ocupar um lugar hoje, como está muito exigente, se preparem para ocupar o lugar, para poder, né, além de suprir a sua necessidade, como eu falei, que para mim é consequência ganhar dinheiro, né, você entrega e você recebe por aquilo que você está entregando. E quanto melhor você entregar, mais reconhecimento você vai ter, do que chegar e só ir ocupando e fazendo por ego ou por necessidade, né, sabe-se o quê, ocupar os lugares sem estar preparado. Sim. Hoje, no seu ponto de vista, mestre, como que o senhor vê a capoeira nas comunidades e dentro das academias, assim, como comportamento? Porque hoje os capoeiristas, eles estão muito, vamos dizer assim, que eles estão muito parados no tempo em questão do estudo. O senhor acha que a capoeira e os capoeiristas devem unificar com a mesma ideia em questão do estudo? O senhor acha que o capoeirista precisa de uma formação, precisa de uma informação a mais? Porque os capoeiristas hoje eles estão meio que parados no tempo, eles só querem jogar e postar, mas o estudo da capoeira, o senhor acha que está um pouco esquecido? Eu acho que a preparação, né? Essa preparação mais... você falou da questão de postar e do conteúdo, né? Da coisa. Eu falo muito disso. A gente está nadando muito no raso. Está muito raso, né? Qualquer coisinha faz um movimento, tá com uma habilidade de jogo, mas não tem um conhecimento. Já pode dar uma aula, já pode ir lá passar para a molecada da comunidade o macaquinho, o helicóptero, os movimentos. Mas não é isso que o educador tem que passar. Não é isso. Não é só isso. Isso pode ser um elemento, mas isso é uma porcentagem mínima, né? Você tem que estar munido realmente de conhecimento histórico, né? Para falar de capoeira, para falar de cultura popular e principalmente usar a capoeira como um instrumento educacional. Quando a gente fala de comunidade,
O que precisa a criança da comunidade é a mesma da criança do condomínio, da criança do colégio particular, que é a educação. Aí você está falando com criança, não tem... É a diferença de como lidar no linguajar, na forma, na didática, mas os dois, tanto um público quanto o outro, precisa de um direcionamento educacional. É a nossa função? Também é. Então eu encaro dessa forma, eu vejo que, claro, família é quem educa, escola convencional educa, ou deveria educar. A gente sabe que hoje nem toda família tem condição de educar, e eu falo isso com propriedade, porque eu pego crianças de projeto que não tem nem contato com a mãe, porque o pai já nem tem, né? A mãe é mãe solo, tem várias dificuldades, a mãe tem que sair para trabalhar, não sei o quê, o moleque fica na rua, é moleque de 10 anos cuidando de irmãozinho de 4, 5, né? Então é muito complexo essa ideia. Então, se não tiver o conhecimento para ser um educador de capoeira, não é um movimento que vai salvar. Então, talvez o que esteja acontecendo é que a gente está deixando a coisa muito solta, e aí, dentro desse raso, né, que aí a gente entra até no conteúdo da internet. Qual que é o conteúdo que viraliza? É o conteúdo raso, é o conteúdo de um jogo mais duro, de uma confusão que sai, o conteúdo negativo, né? Agora você vai pegar um podcast desse, uma conversa, coisa que a gente aprofunda na reflexão, fazer pensar. Pô, a galera vê 1 minuto e fala, não, quero assistir mais. Porque não vai viralizar uma coisa que a gente tá dizendo, tá cobrando, tá fazendo pensar. A galera tá com preguiça de pensar. Se a galera tem preguiça de pensar, como que vai estudar? Então a gente tem que pegar no pé realmente, e nós como mestres, como educadores, dos nossos mais novos, para chegar e falar assim, o que você está ensinando dentro da comunidade? O que você está ensinando dentro do colégio? Né? Porque só vai ter realmente perspicácia, né, se você passar algo além do movimento. Né? E não é falar música, não é o conceito de roda, é sentar e você ter que direcionar educacionalmente essas crianças. Mestre, quais os eventos que o senhor guardou na memória, que o senhor realizou até hoje, mestre? Aquele que foi marcante na sua vida? Poxa, foram alguns já. Citar rapidamente o que veio na cabeça, né? Esse que eu falei agora há pouco, né, do mestre João Grande, que foi o de 2009. O primeiro que a gente fez foi marcante, foi 2007, pela Zungu, que eu trouxe o mestre Curió, e foi o primeiro que o mestre Ananias participou. E deu um conflito entre os dois, o mestre Curió e o mestre Ananias não se davam. Eu tive que fazer 2 rodas, uma para cá, uma para lá, né? E marcada no tempo, trocando eles no comando. Foi engraçado, mas foi uma experiência que na hora ali eu fiquei desesperado. Falei, nossa, já comecei mal. Aí em 2009 a gente trouxe o mestre João Grande, preparei o terreno com o mestre Ananias. Falei, tá vindo o mestre João Grande. Ele, como que é, meu filho? Vai vir mesmo? Falei, vai vir. Ele falou, e o homem vem? Falei, vem, vamos. Aí eu já fui, meio que levei o mestre Ananias antes, almoçar com ele, ficaram lá um tempinho juntos, uns 3 dias juntos. Aí foi uma integração mais tranquila. Aí depois de 2010 foi um evento, o Batendo Tambor, que foi patrocínio da Adidas. Foi um evento incrível, né, que trouxe vários mestres ligados ao tambor, ligado à percussão. E o ano passado, né, que foi o meu evento de 50 anos de idade, ao qual eu fui oficialmente reconhecido pelo mestre Aberrê ali no palco, né, com toda a cerimônia, né, trouxe a mestra Boca também, e então esse ficou muito marcado. Mas o meu evento assim que eu mais gostei, né, da nossa escola chama Voo da Iuna, que foi a formatura de um professor nosso, o Gui, mas o formato de evento foi aquele que, eu queria repetir sempre, sabe? Que foi uma arena onde tinha um palco e também uma arquibancada em volta. Então a gente fez exibições no palco, no centro da arena. Então era o batizado, a graduação da turma foi dentro do espetáculo. Então a gente fez o espetáculo todo, puxada de rede, maculelê, dança afro, uma banda ao vivo tocando também, fazendo umas intervenções musicais. E ao mesmo tempo a gente chamava no telão os alunos e vinha a galera, a gente fazia a graduação, então foi muito legal o formato, mas assim, deu muito trabalho porque foi muito ensaio, por isso que acho que hoje a gente não repete, porque sabe que a entrega
tem que ser muito assim, né, de se preparar. Mas teve vários, né? Teve no Timor-Leste, com o presidente da República lá, né, homenagem, são muitos eventos, né, o Vadeia Sampa, eventos fora da escola, que eu participei, vários, assim, que realmente foram marcantes. Ô mestre, vou fazer umas perguntas rápidas para o senhor aqui, o senhor responde rápido no seu tempo, tá, mestre? A capoeira em uma palavra para o senhor, mestre. Propósito. O que é ser um mestre? Estou descobrindo. O mestre que te inspira. Aberrê. Roda na rua ou roda na academia? Hoje eu estou na academia. A competição é o que para o senhor? É um processo em evolução. E dê um conselho, mestre, para os novos capoeiristas que estão chegando, pensando em montar um trabalho, pensando em ir embora para outro país. Qual é o conselho que o senhor deixa para eles, mestre? Ao mesmo tempo que confiem na capoeira, que acreditem na capoeira, não joguem tudo para cima da capoeira. Não descarregue a responsabilidade em cima da capoeira. A responsabilidade é de vocês em executar, em fazer, em correr atrás, estudar, se preparar, né? Porque fala assim, eu tô indo com a capoeira porque eu sei jogar capoeira. Jogar capoeira é uma coisa, mas você levar a capoeira como o seu instrumento principal, ela não vai fazer mágica. Se você jogar capoeira ali, ela não vai fazer nada sozinha. É a mesma coisa da graduação, a mesma coisa do berimbau. Se deixar ele largado ali, ele não vai tocar. Então precisa só ser o instrumento. Então se preparem realmente para ocupar os lugares, porque como eu falei aqui na entrevista, né, a sociedade está cada vez mais exigente, os locais estão cada vez mais exigentes, né, com o que a gente tem para entregar, o que a gente tem para apresentar. Então se preparem realmente, né, e sem deixar subir para a cabeça, sem deixar o ego, sem deixar a vaidade, ir à frente do processo de humildade. O capoeirista, como base de criação, é a humildade, é saber que sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a melhorar, nunca está preparado 100% para qualquer tipo de situação. Então errou, peça perdão, peça desculpa, reveja, recomece, volte lá do início, né? Porque tudo isso faz a gente crescer e evoluir, não só como capoeirista, mas como ser humano também. Mestre, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela entrevista. Foi uma entrevista muito produtiva, foi ideias totalmente diferentes do que eu pensava. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade de conhecer um pouco da sua história, um pouco da sua ideologia e um pouco das suas vivências, mestre. Eu só agradeço o senhor de coração mesmo por ter participado, ter dado esse pouquinho dessa contribuição com a capoeira, tá, mestre? Eu que agradeço, satisfação sempre poder trazer um pouquinho, né, da vivência, da experiência. O tempo vai passando, outro dia a gente era moleque, querendo ouvir, querendo, né, absorver. Hoje eu acho que é uma música que eu compus, né, e ela termina, a frase dela, a ladainha termina que um dia eu serei fonte para essa água devolver, né? Então a gente bebe nessa água o tempo inteiro, a gente está bebendo nas fontes, bebendo aqui, bebendo ali, mas aí o tempo passa e a gente passa a ser a fonte, para poder também passar o conhecimento, passar a experiência. Eu ainda estou nesse processo, né? De beber e devolver, mas hoje já entendo que tenho algo a devolver, a contribuir, e cada espaço que me traz essa oportunidade, eu tento abraçar da melhor forma possível e agradeço demais esse espaço, essa oportunidade. Conte com a gente, né? Para mim foi um prazer. Obrigado, mestre. Pessoal, obrigado a todos que assistiram e agradeço desde já. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o canal para poder a capoeira crescer e a história dos mestres ser divulgada. Obrigados a todos e Bimba biriba minquidiga, taco de arame, capa barriga.